Olá, continuando nossa conversa sobre neuroimagem estrutural. Vamos tratar nesse vídeo sobre o desenvolvimento da ressonância magnética, suas características e aplicações. A ressonância magnética utiliza técnicas similares às técnicas utilizadas na tomografia computadorizada. Mas observe as imagens e responda qual é a imagem mais nítida, a imagem A ou a imagem B. Creio que você rapidamente respondeu que é a imagem B. A imagem A é de uma tomografia computadorizada realizada 2 semanas após uma cirurgia e tratamento medicamentoso, mostrando pequeno hematoma residual no lado esquerdo. Já a imagem B é de uma ressonância magnética, indicando resolução completa dos hematomas, além de pequena lesão isquêmica parietal. Nós vamos retomar essas imagens mais adiante nessa nossa conversa. Mas disso se infere, a princípio, obviamente que as imagens de ressonância magnética apresentam melhor resolução. Essas imagens elas foram publicadas em um artigo de Mikkelsen e colaboradores em 2017 no The American Journal of Cases Reports. As referências de todos os trabalhos e artigos citados neste vídeo se encontram na descrição. Esse vídeo, assim como o vídeo sobre tomografia computadorizada, será dividido em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos tratar da história do desenvolvimento da ressonância magnética. E na segunda parte, vamos tratar sobre as características e aplicações da ressonância. A ressonância magnética, tal como conhecemos hoje, foi desenvolvida entre os anos de 1970 e 1980, com a participação de diversos pesquisadores. Porém, as pesquisas que deram início à ressonância magnética tiveram suas origens muitos anos antes. Os estudos com ressonância magnética nuclear têm suas origens nos anos de 1930, através dos trabalhos dos físicos norte-americanos Isidor Isaac Rabi, que viveu entre 1898 e 1988, Robert Vivian Pound, que viveu entre 1919 e 2010, e do físico alemão Otto Stern, que viveu entre 1888 e 1969, o qual, o Stern, recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1943. Rabi receberia esse mesmo prêmio em 1944. Aos físicos Felix Bloch, que viveu entre 1905 e 1983, que era um suíço, e Edward Purcell, que viveu entre 1912 e 1917, é atribuída a descoberta da ressonância magnética propriamente dita. Em 1946, o Bloch e o Purcell descobriram o fenômeno da ressonância magnética independente.
Entre os anos de 1950 e 1970, a ressonância magnética foi desenvolvida e utilizada para análises moleculares, físicas e químicas. O Felix Bloch e o Purcell foram agraciados com o Prêmio Nobel de 1952. Em 1971, o médico norte-americano Raymond Damadian, que viveu entre 1936 e 2022, quer dizer, faleceu há pouco tempo, demonstrou que há diferença no tempo de relaxamento de diferentes tecidos e tumores, motivando, assim, os cientistas a considerar a ressonância magnética como importante método para a detecção de doenças. Damadian é considerado o co-inventor da ressonância magnética. A ressonância magnética, na verdade, ela foi apresentada em 1973 pelo químico norte-americano Paul Lauterbur, que viveu entre 1929 e 2007, no mesmo ano em que a tomografia computadorizada foi introduzida pelo Hounsfield, que comentamos lá no vídeo sobre tomografia. Em 1975, o físico e químico suíço, o Richard Ernest, que viveu entre 1933 e 2021, propôs o exame de ressonância magnética utilizando a codificação em fase e frequência e a transformação de Fourier, procedimento este que serviu como referência para os processos atuais de formação de imagens por ressonância magnética. Essa técnica é a base da técnica atual utilizada nos exames de ressonância magnética. O Ernest foi agraciado com o Nobel de Química de 1991, devido aos seus contributos para o desenvolvimento de uma metodologia de espectroscopia de ressonância magnética nuclear de alta resolução. Nesse mesmo ano, ou seja, em 1975, o físico britânico Peter Mansfield, que viveu entre 1933 e 2017, desenvolveu a técnica ecoplanar, a famosa EPI. Essa técnica originaria anos mais tarde em imagens de vídeo a 30 metros por segundo por imagem, quer dizer, aumentaria muito a rapidez no processamento das imagens. Pouco tempo depois, em 1977, o Raymond Damadian, que já falamos um pouquinho atrás, apresentou a ressonância magnética chamada de ressonância nuclear magnética com campo focado. O Lauterbur partilhou o Nobel de Fisiologia ou Medicina com o físico britânico Mansfield, pelo trabalho sobre a ressonância magnética por imagem. Pois bem, se você está gostando desse vídeo, dessa nossa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal. Continuando, a ressonância magnética é uma técnica que se estende bem além das aplicações médicas. Ela pode ser empregada como instrumento na física, química, biologia, agricultura e, mais recentemente, na chamada informação quântica.
que é uma nova área de pesquisa cujo expoente tecnológico mais falado, mais popular, é o computador quântico. Sobre esses temas, eu sugiro que vocês assistam o canal, os vídeos do Sérgio Sacani, que são excepcionais, são de uma criatividade, de uma profundidade enormes. Mas continuando, o físico norte-americano William Edelstein, que viveu entre 1944 e 2014, juntamente com seus colaboradores, em um artigo de 1980, publicado na revista Physics in Medicine e Biology, apresentaram imagens do corpo utilizando a técnica do Richard Ernest, que correspondia à aquisição de uma única imagem em aproximadamente 5 minutos. Em 1986, esse tempo de aquisição foi reduzido para cerca de 5 segundos, sem prejuízo significativo na qualidade da imagem. Ainda no ano de 1986, surgiu a técnica microscópica da ressonância magnética, a qual permite a resolução espacial de aproximadamente 10 metros em cerca de 1 centímetro de amostra. Em 1987, a técnica ecoplanar, a EPI, foi utilizada para produzir imagens em tempo real de um ciclo cardíaco único. A técnica ecoplanar permite a obtenção de imagens de forma ultra rápida. É uma técnica utilizada para difusão, perfusão e imagens funcionais do cérebro e do coração. Nesse mesmo ano, ou seja, no ano de 1987, o Charles Gemmelin realizou uma angiografia por ressonância magnética, que permitiu a visualização do fluxo sanguíneo sem o uso do meio de contraste. A técnica ela está publicada na íntegra em Dumoulin e Hertz 1987, em forma de patente. O link está na descrição e vocês podem consultar a técnica. Em 2003, havia aproximadamente, como já foi citado em vídeos anteriores, cerca de 10 mil equipamentos de ressonância magnética no mundo todo. E, nessa época, foram realizadas cerca de 75 milhões de exames por ano. Em 1992, a ressonância magnética funcional foi descoberta. A ressonância magnética funcional, que nós vamos falar quando formos tratar da neuroimagem funcional, ela permite o mapeamento de funções de várias regiões do cérebro humano. O desenvolvimento da ressonância magnética funcional abriu novos caminhos para o mapeamento de regiões cerebrais relacionadas ao processamento de várias funções cognitivas, sensoriais, motoras e emocionais. Mas esse é um assunto para conversas posteriores. Vamos falar agora sobre as características e as aplicações da ressonância magnética. Pois bem, lembra que no início deste vídeo foi pedido para que observassem duas imagens que foram publicadas
em um artigo de Mikkelsen e colaboradores no The American Journal of Case Reports de 2017. Solicitamos ainda que vocês respondessem qual seria a imagem mais nítida, a imagem A ou a imagem B. A resposta, né, foi que a imagem B era mais nítida. Né? E acertaram, conforme nós já dissemos. Mas vamos discutir mais um pouquinho as imagens publicadas nesse artigo. As imagens são de um paciente do sexo masculino com cerca de 60 anos de idade que apresentou cefaleia e hematoma subdural crônico, o famoso CSDH bilateral. O diagnóstico foi feito mediante tomografia computadorizada, a qual mostrou o hematoma subdural crônico bilateral com compressão dos sulcos cerebrais. O CSDH é o acúmulo de sangue entre o cérebro e o osso do crânio. Em alguns casos, o paciente não apresenta nenhum sintoma, mas em outros, o coágulo comprime o cérebro de tal forma que o paciente pode apresentar diversos problemas que variam desde uma simples dor de cabeça até o estado de coma. Esse paciente passou por 5 procedimentos cirúrgicos de trepanação, em função da recorrência dos sintomas. Então, a trepanação é um procedimento cirúrgico, grosso modo, né, no qual o neurocirurgião faz uma incisão no crânio, ou seja, faz um buraco no crânio para que haja liberação da pressão intracraniana. Mas, e após as cirurgias? 9 meses após a 5ª e última cirurgia, as imagens indicaram o seguinte. A imagem A é a imagem de uma tomografia computadorizada tirada 2 semanas após cirurgia e tratamento com ácido tranexâmico, usado, entre outras coisas, para controle de hemorragias, mostrando pequeno hematoma residual no lado esquerdo. Já a imagem B é de uma ressonância magnética indicando a resolução completa dos hematomas. Essa ressonância mostra pequenas lesões isquêmicas no córtex parietal e no córtex occipital, mas o paciente já não apresentava sintomas decorrentes dessas lesões isquêmicas. Mas por qual motivo discutimos as imagens desse artigo? Simples. Não só para verificar a melhor qualidade das imagens obtidas por ressonância magnética, mas para também contextualizar o uso adequado da técnica, pois nem sempre, isso nós vamos ainda discutir mais, é viável a utilização da ressonância magnética. Pois bem, o que é a ressonância magnética e como ela funciona? Ressonância magnética é uma técnica de diagnóstico que cria imagens do corpo humano usando o princípio da ressonância magnética nuclear, conforme nós já vimos no histórico. A ressonância magnética pode gerar imagens de seção fina de qualquer parte do corpo humano,
a partir de qualquer ângulo e de qualquer direção. As imagens de ressonância magnética do corpo humano são geradas a partir da exposição a um campo eletromagnético. São 4 os passos do processamento de imagem por ressonância magnética. No primeiro passo, o aparelho de ressonância magnética cria um estado estacionário de magnetismo no interior do corpo humano, submetendo o corpo a um campo magnético contínuo. Segundo passo, o aparelho estimula o corpo com ondas de rádio para mudar a orientação de estado estacionário de prótons. Terceiro passo do processamento. A máquina de ressonância magnética cessa as ondas de rádio e registra a transmissão eletromagnética do corpo. E, no quarto e último passo, o sinal transmitido é utilizado para gerar, por meio de processamento computacional, imagens internas do corpo pela técnica de tomografia axial computadorizada. É importante ressaltar que a imagem de ressonância magnética gerada não é uma fotografia. Na verdade, é uma representação, ou seja, um mapa ou imagem computadorizada de sinais de rádio emitidos pelo corpo humano. Ainda é interessante que os examinadores podem alterar como vários tecidos aparecem em uma varredura, variando os pulsos de ondas de rádio, a força e a direção do campo magnético e outros fatores. Essas varreduras diferentes, essas possibilidades fornecem informações complementares e, em função disso, geralmente se faz mais de uma varredura. Isso porque os aparelhos de ressonância magnética permitem a configuração de sequências. Uma sequência de ressonância magnética é uma configuração particular de pulsos e gradientes de radiofrequência, resultando numa aparência particular da imagem. As sequências mais comuns utilizadas em ressonância magnética são T1, T2, flare, ou seja, recuperação da inversão atenuada por fluidos, e PD, que é densidade protônica. Dessa forma, é importante saber em qual sequência a imagem foi ponderada, pois cada sequência gera imagens com diferentes características. Por exemplo, nas imagens ponderadas em T1, a água fica escura. A substância branca, por exemplo, os axônios que contêm bainha de mielina, ficam brancos, e a substância cinzenta, que é a substância da área cortical, fica cinza. Nas imagens ponderadas em T2, a água brilha, ou seja, fica com o hipersinal. Observem as imagens a seguir. Essas imagens foram retiradas do artigo de Skeff e Amada, Akamine e Busato Filho, que mostra um meningioma frontal numa paciente com síndrome depressiva maior crônica.
O artigo foi publicado no Brazilian Journal of Psychiatry. A paciente, uma confeiteira de 43 anos de idade, apresentou, entre outros sintomas, síndrome depressiva de início insidioso, mais alterações cognitivas discretas e alucinações visuais de início recente. As imagens de ressonância magnética do crânio, A, que é um corte coronal, e B, um corte sagital, ambas em T2, obtidas após administração venosa de contraste, indicam a presença de volumosa lesão expansiva bilateral em região frontal, com intensa impregnação homogênea pelo contraste, sugerindo assim a presença de meningioma. A sequência FLAIR, na verdade, é uma T2 com supressão de líquor, ou seja, o líquido cérebro-espinhal é apagado da imagem. Essa sequência é muito importante e obrigatória em um exame de ressonância magnética. Vejam as sequências a seguir apresentadas em um artigo sobre 2 relatos de caso que abordam a associação entre o vírus da imunodeficiência adquirida e demência. O artigo foi publicado no ano de 2022 no Journal of Neurobehavioral Sciences. A referência completa está na descrição desse vídeo. Nessa ressonância magnética craniana, temos as sequências axiais FLAIR, primeira e segunda ressonância magnética, de cima para baixo, T2, terceira e quarta ressonância magnética, e T1, quinta e sexta ressonância magnética. Ora, voltando, essas características de processamento faz com que a ressonância magnética seja superior à tomografia computadorizada. Não só em relação à qualidade das imagens, mas também em relação à versatilidade do exame. Vamos lembrar também que a tomografia computadorizada se utiliza de radiação ionizante, enquanto a ressonância magnética utiliza de forte campo magnético e ondas de rádio de altíssima frequência. O exame de ressonância magnética, assim como o de tomografia computadorizada, podem ser realizados com ou sem contraste. Assista, inclusive, o vídeo sobre tomografia computadorizada. Inclusive, né, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. A ressonância magnética sem contraste é realizada nos casos em que nós não temos a necessidade de fazer uma distinção entre uma área do corpo afetada por uma determinada patologia, como, por exemplo, um tumor, de uma área não afetada ou de uma área saudável. A ressonância magnética sem contraste é comumente utilizada em exames ortopédicos, onde a ressonância magnética convencional fornece informações suficientes para avaliação e diagnóstico médico. Para a realização de tomografia computadorizada com contraste, conforme vimos, se utiliza um meio de contraste iodado. Na ressonância magnética, se utiliza um meio de contraste que contém gadolínio. Esse meio de contraste é injetado em uma veia
ou em uma articulação para a realização do exame. Os meios de contraste à base de gadolínio alteram o campo magnético, fazendo com que as imagens fiquem mais nítidas. A toxicidade do gadolínio, se comparada à do contraste iodado, é muito pequena. A ressonância magnética feita com contraste de gadolínio é importante para a avaliação de inflamações, tumores e situação de vasos sanguíneos. Por exemplo, a injeção desse meio de contraste em uma articulação ajuda a obter uma imagem mais nítida das anomalias nessa articulação, sobretudo se forem complexas, como é o caso de lesões ou degeneração dos ligamentos e cartilagens no joelho. Quais os procedimentos para o exame de ressonância magnética? Pouco antes do exame, o paciente remove a maior parte ou toda a roupa e recebe para vestir um tipo de camisolão sem nenhum botão, sem botão de pressão, zíper ou qualquer tipo de metal. Todos os objetos de metal, como chaves, joias, telefones celulares e outros objetos que poderiam ser afetados pelo campo magnético, como, por exemplo, cartões de crédito e relógios, devem ser deixados do lado de fora da sala de ressonância magnética. Ah, mas se o paciente tiver marca-passo ou prótese de metal, aí a coisa complica. No caso de marca-passo, alguns cuidados e medidas devem ser tomadas para garantir a segurança durante o procedimento. Esses procedimentos envolvem o cardiologista, a clínica, o centro radiológico que vai realizar o exame de ressonância magnética e, inclusive, o fabricante do marca-passo. Durante o exame de ressonância magnética, nesse caso, o técnico da empresa fabricante do marca-passo deve acompanhar o paciente, bem como um médico também deve estar presente na unidade de radiologia. O marca-passo compatível com ressonância magnética deve receber uma programação especial durante o procedimento. Observem o que eu disse. Marca-passo compatível com ressonância magnética. Existem aparelhos de marca-passo que não são compatíveis, o que impede a realização do exame de ressonância magnética nesse paciente. Para não sofrer interferência, o aparelho de marca-passo é bloqueado e ao término deve ser reprogramado. Importante, que uma nova avaliação do marca-passo seja realizada a fim de garantir que o aparelho esteja funcionando conforme esperado. Vai que não está funcionando direito e aí o paciente acaba sofrendo algum dano mais grave. De forma geral, os pacientes com próteses metálicas, como por exemplo prótese de quadril, podem realizar o exame de ressonância magnética. Mas isso deve ser avaliado e informado ao médico e ao técnico, considerando que essas próteses interferem no resultado do exame. Ainda de forma geral, quem pode realizar o exame de ressonância magnética? Pacientes com próteses ortopédicas, pacientes com stents coronarianos,
pacientes com prótese de aorta, pacientes com sutura metálica no externo, pacientes com próteses valvárias, sejam elas biológicas ou metálicas. Agora, quem não deve realizar o exame de ressonância magnética? Pacientes com marca-passo não compatível com ressonância. Pacientes com clipes cerebrais. Pacientes com implantes cocleares. Pacientes com fragmentos metálicos nos olhos. Pacientes com cardiodesbriladores implantáveis, só que não compatíveis com ressonância magnética. Continuando, se está tudo certinho, a pessoa está devidamente vestida e sem objetos metálicos consigo e acondicionada na sala, ela deve se deitar e permanecer imóvel no aparelho enquanto as imagens são obtidas. E talvez precise prender a respiração algumas vezes, conforme a orientação do profissional. O aparelho de ressonância magnético é barulhento, ou seja, emite fortes ruídos, não precisa se preocupar com isso. Uma varredura pode levar de 20 a 60 minutos, ou seja, é bem mais demorada que a tomografia computadorizada. Depois do exame, a pessoa pode retomar suas atividades normais imediatamente, sem problema nenhum. Uma pergunta recorrente é: tomografia computadorizada ou ressonância magnética? Prefere-se a ressonância magnética à tomografia computadorizada quando se quer obter mais detalhes sobre os tecidos moles, por exemplo, para obter imagens de alterações no cérebro, na medula, etc. Nesse sentido, a ressonância magnética é particularmente útil para identificar tumores nos tecidos mais moles. A ressonância magnética também é indicada quando necessário medir certas moléculas no cérebro que distinguem um tumor no cérebro, por exemplo, de um simples abscesso. Avaliar hemorragias e infecções. Nesses casos, também a ressonância magnética é mais indicada. Para avaliar anomalias nas articulações, como ruptura nos ligamentos ou na cartilagem do joelho e entorses. Também para identificar anomalias nos órgãos reprodutores femininos e fraturas muito discretas no quadril e na pelve. A ressonância magnética também é usada quando os riscos da tomografia computadorizada são altos. Por exemplo, a ressonância magnética pode ser preferida no caso de pessoas que tenham tido uma reação a meios de contraste iodados usados na tomografia computadorizada. E no caso de gestantes, por quê? A radiação pode causar problemas no feto. Entre algumas desvantagens da ressonância magnética em relação à tomografia computadorizada, podemos citar o tempo necessário para a realização de uma ressonância magnética é bem maior que o necessário para a realização de uma tomografia computadorizada.
A ressonância magnética é bem mais cara que a tomografia computadorizada. Além disso, é bem possível que a ressonância magnética não esteja disponível de forma imediata, especialmente em pequenos centros, ao contrário da tomografia computadorizada, que é mais comum. Assim, a tomografia computadorizada pode ser melhor em emergências, né, como no caso de lesões, acidente vascular cerebral, entre outras coisas. Outra desvantagem da ressonância magnética se refere às dimensões do aparelho. O aparelho de ressonância magnética ele é mais estreito e pode gerar uma certa sensação de claustrofobia. E algumas pessoas apresentam dificuldade de ficarem imóveis nesse tipo de espaço. Inclusive, algumas pessoas que têm algum problema específico de saúde. Inclusive, nesses casos, às vezes há necessidade de administração de anestesia. Então, isso é um fator desvantajoso. Conforme já salientamos, os efeitos do campo magnético sobre dispositivos metálicos implantados no corpo é um fator negativo, mas, na maioria dos casos, não é um fator impeditivo. Vamos falar um pouco sobre reações ao meio de contraste. Algumas pessoas podem apresentar como reações adversas ao gadolínio, que é o contraste usado na ressonância magnética, sensação de calor, dor de cabeça, urticária, gosto metálico na boca, náuseas e vômitos, né? Essas reações podem ocorrer logo após a administração do contraste. No caso das gestantes, ainda não há evidências suficientes que atestem a segurança do gadolínio para o feto. Portanto, opta-se pela prevenção de não administrá-lo em pacientes grávidas. No caso das lactantes, o aleitamento precisa ser suspenso ao longo de 24 horas após a administração endovenosa de gadolínio, para evitar riscos ao bebê. Também não se recomenda a utilização de ressonância magnética com contraste em pacientes com disfunção renal grave ou transplante hepático, assim como não é recomendada para pessoas com predisposição alérgica e ou com antecedentes de reações ao gadolínio, bem como indivíduos com asma brônquica, necessitam de uma atenção maior para a realização do exame. Portanto, existem vantagens e desvantagens na utilização de ambas as tecnologias. E assim, cada caso deve ser cuidadosamente avaliado. Para finalizar este vídeo, gostaria de dizer que, sem a sensibilidade, sem o olhar clínico, a tecnologia tem pouquíssimo valor. Por sensibilidade, incluímos aqui aquilo que se chama de empatia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não inscrito, inscreva-se no canal. E não deixe de assistir os nossos próximos vídeos e os vídeos já postados. Até mais e um grande abraço.